Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre uma mulher que tem marcado a história desde o seu nascimento. Estamos falando sobre Anita Leocádia Benário Prestes. Anita é filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Ela nasceu em 27 de novembro de 1936, na prisão do campo de concentração em Barnstrasse, em Berlim, na Alemanha. Quem conhece a história de Olga e de Luiz Carlos Prestes, com certeza tem grande interesse em conhecer o que foi que aconteceu com Anita, como foi a sua trajetória de vida, o que aconteceu depois que ela é entregue à sua avó. Então, durante 14 meses, Anita viveu com sua mãe, dentro dessa prisão, dentro do campo de concentração lá na Alemanha, e foi entregue pela Gestapo à sua avó, Dona Leocádia, e a sua tia, irmã de Carlos Prestes, Lígia. Elas criaram Anita, depois de fazer uma grande campanha mundial para conseguir a guarda de Anita. Para isso, Luiz Carlos Prestes ele precisou reconhecer a filha no Brasil para ter um documento a apresentar lá na Gestapo e conseguir que Anita fosse entregue. Mas para isso Dona Leocádia precisou visitar tanto a Cruz Vermelha, quando ela descobriu que Anita tinha nascido, isso depois de 3 meses que ela estava lá dentro da prisão. A mãe, ela estava incomunicável, Olga, então eles não poderiam se comunicar, eles não podiam saber nada do que estava acontecendo lá. No entanto, através dessas campanhas, através do partido, através de autoridades, eles conseguiram fazer com que Anita fosse entregue. Do contrário, ela poderia parar em um orfanato nazista e não ter mais sua identidade. E provavelmente não descobrir mais o paradeiro dela. Então foi uma grande conquista ela ter sido entregue para a avó. E a partir daí, quando ela foi entregue, eles ainda tinham um grande medo de alguma forma, a Gestapo tirar dos braços da avó a neta, até que eles conseguissem sair pela fronteira para a França através de um trem. Foram momentos e horas angustiantes, e são relatadas isso através do livro Viver Tomar Partido, que é um livro escrito pela própria Anita, em que ela relata situações que aconteceram com os pais, como também situações que vão acontecendo ao longo de toda a sua vida, desde que ela foi entregue para a família, para a avó, e que ela foi morar na Europa, até que no dia 13 de novembro de 1938 eles precisaram ir para um exílio no México. Nesse país eles estavam aceitando pessoas que eram envolvidas com diversos tipos de ideologias políticas, e eles eram aceitos ali. Lá eles conseguiram apoio de colegas, de pessoas, de autoridades para conseguir viver nesse país. Então Dona Leocádia ela termina falecendo durante esse período no exílio, e Anita ela continua vivendo com a sua tia Lígia. Ela considera Lígia como uma segunda mãe para ela, justamente porque ela teve próxima durante a vida inteira. Então eles passam esse período no México. Depois, apenas em 1945, é que Anita, com 9 anos, conhece seu pai. Então ela viaja até o Brasil com a tia e termina conhecendo ele. E a partir daí eles vão se conhecendo, se aproximando cada vez mais. E ela também segue os passos dele na política. Desde quando ela começa a ter a idade para isso, ela também começa a se dedicar à luta, à causa. Também toda a jornada que ela vai tendo e as conquistas que ela tem ao longo da vida. Entre 1950 e 1957, ela volta para a Europa, para a União Soviética, para fazer seus estudos. Depois ela regressa novamente para o Brasil. Em vários períodos ela sempre está em alguns países. Em alguns momentos, como a ditadura militar mesmo, ela é perseguida política, ela também tem que se exilar em alguns momentos. Ela nunca foi presa, ela nunca foi para a prisão por causa de ideologia. E aí ela vai tendo essas conquistas. Ela se forma em Química Industrial pela UFRJ, que na época tinha um outro nome. Ela também vai conquistando títulos de mestre em Química Industrial. Em 1975 ela consegue o título de doutora em Economia e Filosofia. Em 1990 ela consegue também o título de doutora em História pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense. E em 1992 ela consegue passar em um concurso e ensinar na UFRJ. Ela ensinava a História do Brasil, então durante todo esse período até 2007, e conseguiu se aposentar depois disso.
mas ela conseguiu ainda publicar outros livros. Ela tem mais de 10 livros publicados, ela defendeu uma tese sobre a coluna Prestes, e o seu pai teve naquele dia assistindo a defesa de doutoramento dela. E a partir daí ela foi publicando também outros livros falando sobre a intentona comunista, sobre a ditadura, sobre Luiz Carlos Prestes. Ela escreveu uma biografia publicada em 2017 sobre Olga Benário, sua mãe. E também, em 2019, ela publicou um livro sobre suas memórias, que é o que eu já citei anteriormente, que é Viver, Toma Partido. É um dos livros mais emocionantes e que relata várias situações que ela vai vivendo ao longo da vida. Então é uma história assim realmente impressionante, que é uma conquista, um milagre ela ter conseguido sobreviver depois de tantas situações que ela passou. E a vida dela assim foi cheia de conquistas, de obstáculos, mas também uma vida cheia de realizações. Então assim, você já conhecia a história de Anitta? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe também algumas curiosidades que vocês sabem sobre a Anitta. E então é isso, vou ficando por aqui e em breve trarei vários outros vídeos falando sobre história, ciências e vários outros temas interessantes pra gente saber mais sobre o mundo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!